Hoje eu vou mostrar alguns exemplos de como usar a biblioteca NumPy para resolver alguns problemas de álgebra linear. Eu começo importando a biblioteca NumPy e no meu primeiro problema eu quero declarar uma matriz formada por 3 linhas e 3 colunas. Eu chamo o método array dentro da NumPy, eu passo uma lista de listas. Cada lista interna é uma linha da matriz. Então aqui eu estou vendo 3 listas, cada uma representa uma das linhas e elas estão dentro de uma lista maior, que é delimitada por esses colchetes de fora. Eu escrevi dessa forma para reproduzir o formato da matriz e ser mais fácil de interpretar, mas eu poderia ter escrito assim. Esse formato deixa mais em evidência que é uma lista de listas, mas é menos visível. Daí fica a gosto como vai ser escrita a matriz. Executando, vejo que está corretamente implementada. Outra maneira que algumas pessoas preferem envolve listar todos os elementos numa única lista e depois usa-se o método reshape, que muda a forma. Nesse caso, para 3 linhas e 3 colunas. O resultado é exatamente o mesmo. Se eu tivesse feito outro formato, por exemplo, um elemento a mais para ter 10 elementos, eu posso fazer uma matriz de 2 linhas e 5 colunas, ou uma matriz de 5 colunas e 2 linhas. Ou mesmo um vetor de 1 linha e 10 colunas. Eu posso recuperar as dimensões da matriz olhando para o tamanho ou para a forma. O tamanho é o número total de elementos e a forma é o número de linhas e colunas num par. A NumPy também permite representar arrays com mais de 2 dimensões, mas eu não vou abordar esse tópico aqui. Quando eu quero alterar um elemento de uma matriz, eu vou indexar via colchetes, separando os índices por vírgula, sempre linha e coluna. Os índices começam em 0. Então, nesse caso, eu mudei o elemento de índice 0 e 0 e esse elemento. Se eu tivesse trocado aqui para linha 0, coluna 2, eu estaria alterando esse elemento 3. Eu vou botar 10 ali. A última coluna pode ser acessada com -1. Vou botar 50 aqui. E foi alterado ali. Eu posso alterar uma linha inteira, uma coluna inteira. Por exemplo, linha 1, todas as colunas. Agora eu tenho toda a primeira linha igual a 1. Ou eu posso fazer todas as linhas e a primeira coluna. Agora toda a minha coluna vale 1. A multiplicação matricial é feita pelo operador arroba. Tem que ter muito cuidado aqui, porque se eu uso o operador vezes, eu estou fazendo uma multiplicação elemento a elemento e não uma multiplicação matricial. Muito cuidado mesmo, porque é código válido, mas retorna alguma coisa que normalmente não é o que a gente deseja. A transposta pode ser construída a partir do método transpose, M, o que era linha vira coluna. Por exemplo, essa linha do meio, que é 1, 6 e 6, virou essa coluna 1, 6 e 6. Eu também posso usar o T maiúsculo para construir a transposta com o mesmo efeito. Agora, uma aplicação em sistemas lineares. É um sistema de 3 equações e 3 incógnitas com solução única. O primeiro passo é escrevê-lo na forma matricial. Então, eu vou definir uma matriz M, um vetor U e um vetor V. O vetor U representa as 3 incógnitas, x, y e z. O V representa os termos da direita, 15, 34 e 53. E o M, os coeficientes do sistema linear. Então, 2, 2 e 3, aparece aqui 2, 2 e 3. 4, 6 e 6, 4, 6 e 6. 7, 8 e 10, 7, 8 e 10. Agora eu quero resolver o sistema matriz M vezes vetor U igual a V. O U agora é minha incógnita. Eu represento a minha matriz M e o vetor V com aqueles valores 15, 34 e 53. Eu vou chamar o mesmo método, array. Agora, para resolver, eu vou usar o método da NumPy, np.linalg_solve. Eu vou passar a matriz M e o vetor V. Está ali a solução é 1, 2 e 3. Agora eu vou verificar que de fato resolve o sistema. M multiplicado por U tem que retornar o vetor V original, 15, 34 e 53. Agora eu deixo, para a diversão de vocês, verificar que 1, 2 e 3 satisfaz as 3 equações do sistema. A inversa de uma matriz. Quando eu tenho uma matriz M e existe uma matriz que multiplicada por M resulta na identidade, eu chamo essa outra matriz de inversa de E. Quando isso acontece, tanto faz eu multiplicar pela direita ou à esquerda. O que eu quero dizer com isso? M vezes a sua inversa é igual a inversa vezes M, que é a identidade. Observa aqui que a multiplicação de matrizes não é comutativa em geral. Existem vários pares de matrizes, tais que A vezes B é diferente de B vezes A. A matriz identidade, como você sabe, é a matriz formada por zeros
exceto na diagonal principal, onde todos os elementos são iguais a 1. Para calcular a inversa, eu uso também o método da NumPy, inversa de m, igual a np.linalge.invm. E aqui eu tenho a inversa da matriz. Eu vou verificar que multiplicando a inversa pela própria matriz eu tenho identidade. Olhando parece que não é identidade, mas verifiquem que aqui tem 1 e 1 na diagonal principal. E todos os elementos são muito próximos de 0, 10 a menos 16, 10 a menos 15 e assim por diante. Para comparar números flutuantes, a NumPy traz a função allClose, todos próximos. Eu passo as duas matrizes que eu quero comparar, a D e a matriz identidade. Observem esse método para construir matrizes e identidades, chama I. Número de linhas e número de colunas devem ser passados. Quando ele compara, resulta em igual. Deixa claro, np.i 3,3 é a matriz identidade de 3 linhas e 3 colunas. Atenção, gente, para as pegadinhas do Python. Listas do Python e arrays não são do mesmo tipo e têm semânticas bem diferentes em alguns momentos. Eu posso converter um no outro, mas são objetos de natureza diferentes. X igual a lista composta por 1, 2 e 5. Y é a conversão dessa lista para array. Observem a diferença. Quando eu escrevo x mais x, as listas são concatenadas. Isso resulta numa lista de 6 elementos composta pelos elementos de x seguidos dos mesmos elementos de x. Já na semântica de array, a soma é feita elemento a elemento. 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, 5 mais 5, 10. Então é completamente diferente. Uma coisa interessante é que as funções da NumPy são vetorizadas quando a gente aplica uma lista a um array. E resultam num array que é composto pela operação da função elemento a elemento na lista ou array de entrada. Por exemplo, aqui x é uma lista definida ali em cima. Quando aplico o exponencial, eu recupero e elevado na 1, e elevado na 2, e elevado na 5. Tanto faz se fosse o array. E as funções matemáticas da NumPy se comportam assim, por exemplo, logaritmo, ou seno, e assim vai. Então é isso por hoje, gente. Muito obrigado pela atenção. Até mais!